Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, e a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este momento. Que Deus, em sua infinita graça, misericórdia e amor, abençoe as suas vidas. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima missão de levar a palavra do Senhor até a vocês. Então que a gente possa tirar esses breves minutos para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor, recebermos o refrigério desse bom Deus e as palavras que estão contidas no seu sagrado livro, nas Sagradas Escrituras. Então vamos continuar no nosso estudo sobre os saltérios dos Salmos. Nós estudamos segunda-feira o Salmo 46 e agora vamos para o Salmo de número 47, que tem como título Deus, o Rei da Terra. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores, Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, que salmo maravilhoso. Este aqui é um salmo que nos convida a aclamarmos ao Senhor, a adorarmos a este Deus Todo-Poderoso com todas as nossas forças, rendermos glórias ao Altíssimo na sua majestade e no seu poder, porque tudo e todas as coisas vêm de Deus. Ele criou tudo, Ele formou tudo, Ele fez tudo. Então, Deus, Ele é o Rei da terra, como diz esse salmo. Esse salmo ainda continua dos filhos de Corá, né? Ainda um dos filhos de Corá ali foi que fez esse salmo belíssimo. E esse salmo ele tem uma conotação mais assim de agradecimento de nós para com Deus, né? Reconhecendo a majestade, o poder e a glória do Senhor. E ele é dividido em três partes, esse salmo. Nós vamos ver aqui dos versos 1 até o 4, o Rei Todo-Poderoso. Veja só: batei palma todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Ou seja, reverencie esse Deus Todo-Poderoso. Alegrem-se na sua presença. Normalmente quando nós batemos palma em alguma situação, em alguma coisa, é quando nós achamos aquilo ali bonito, é uma forma de reverência, é uma forma de nos alegrarmos, é uma forma de acharmos que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Então, batam palmas todos os povos. Aqui o salmista ele faz um convite para que todos nós venhamos a glorificar o nome do Senhor, exaltar ao nome do Senhor com as nossas palmas e celebrar a Ele, se alegrar a Deus com vozes de júbilos, com glórias a Deus, com aleluias, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Então esse versículo 1 ele nos traz a estar nesta reverência com o Senhor, glorificando, bendizendo e exaltando ao seu santo nome. O verso 2: pois o Senhor, o Altíssimo, Ele é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. O Senhor, Ele é poderoso e reina sobre toda a terra. Mares, galáxias, Ele reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele criou, Ele formou. E Deus, meus irmãos, em nenhum momento sequer da existência da terra, da vida, de tudo aquilo que Ele criou, Ele perdeu a mão. Nem lá no jardim, nem quando o homem se corrompeu, nem no tempo do dilúvio, nem na Segunda Guerra Mundial, nem hoje em dia, quando está acontecendo coisas calamitosas no nosso tempo, como filho matando pais matando filho e tantas coisas. Deus ele não perdeu a sua majestade, Ele não perdeu o seu poder. Todas essas coisas acontecem porque o coração do homem ele é corrupto. Mas Deus, Ele reina e Ele é o Rei de toda a terra. Ele pode até permitir as coisas acontecerem, mas com uma finalidade de entendermos que o céu não é aqui. Se aqui na terra fossem as coisas tão fáceis, fossem tudo tão bonito como muitas das pessoas pregam, nós dificilmente desejaríamos estar no céu junto com Deus.
iríamos achar as nossas posições, os nossos status aqui tão maravilhosos, e iríamos querer viver aqui. Mas Deus nos mostra que a nação celeste, a pátria celestial, não é aqui que devemos almejar isto, porque Deus, ele reina sobre a terra. O verso 3, ele nos submeteu os povos e pôs os nossos pés às nações. Aqui o salmista, ele relembra as vitórias do povo de Israel, do povo hebreu, sobre aquelas pessoas que estavam na terra de Canaã, sobre os amonitas, sobre os filisteus e sobre todas as outras nações. Quando Deus, ele pegou aqueles povos e ele submeteu aos pés da sua nação, submeteu ao seu povo. Era costumeiro naquele tempo, quando acontecia de uma nação, ela vinha guerrear contra a outra, e quando ela vencia, ela ficava com os despojos, ou seja, as sobras de guerra, o ouro, o gado e tantas outras coisas. E as pessoas que não morriam, eles escravizavam, colocavam para trabalhar, trabalhavam nas casas, trabalhavam em outros cantos. As pessoas não queriam morrer, então eles diziam, então vocês vão trabalhar para nós. Então aqui o salmista, ele relembra isso, que esse Deus Todo-Poderoso, o Rei dono de toda a terra, ele submeteu esses povos a estar sob a soberania do seu povo. Então ele traz à memória aquilo que Deus ele trouxe para eles e os benefícios que o Senhor ele trouxe, as pessoas que Deus derrotou para colocar o seu povo ali. O verso 4 ele nos diz, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Aqui o salmista, meus irmãos, ele nos mostra que o Senhor é quem escolhe o seu povo. Nós temos esse jargão de chegar para as pessoas e dizer, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. E às vezes na cabeça das pessoas podem entender assim, gente, é como se Jesus ele tivesse necessitando de que eu dissesse, eu te aceito, Jesus. Como se Jesus fosse uma figura de um Deus que tivesse, como é que é assim que eu posso dizer, tivesse carente da minha aceitação dele. Não, jamais. Isso é apenas uma formalidade, porque a palavra de Deus ela diz que nós temos que professar a nossa fé diante dos homens. Isso é uma coisa que é evidente. E essa questão de dizer, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, é você professando diante dos homens que você é um filho de Deus, que você é um cristão, que você aceitou a Jesus. Mas quem nos escolhe é o próprio Jesus, é o próprio Deus. A palavra dele diz que desde a fundação do século o Senhor já escolheu o seu povo. Então, ele é quem escolhe nós. Só que ele bota nos nossos corações o momento e o dia certo para nós proclamarmos que nós não fazemos mais parte deste mundo caído. Nós fazemos parte agora da família de Deus. Por quê? Ele é quem escolhe a nossa herança. Ele é quem escolhe o seu povo. E ele escolhe com amor. E aqueles que ele amam, ele dá uma herança. E esta herança será nos céus, junto com ele. O segundo ponto, o Rei Glorioso. Nós vamos ver do verso 5 até o verso 7. Que diz assim, subiu Deus por entre aclamações. O Senhor ao som de trombeta. Exalte este Rei glorioso, clamem, louvem, dê boas-vindas ao Cordeiro de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, ele sendo aclamado pelo seu povo, o Senhor, ele sendo glorificado pelo seu povo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Então nós temos que sempre estarmos louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o seu santo nome onde quer que nós estejamos. E olha que nós temos a mania de que quando as coisas acontecem certo, a gente diz o quê? Graças a Deus. Querendo ou não, é um clamor, é um louvor. Você está exaltando o nome do Cordeiro. Só que isso se torna uma prática comum em sua vida. Mesmo que as coisas não deem certo, você diz, graças a Deus. Se não aconteceu é porque Deus não queria, Deus tem algo para fazer de diferente, então eu vou esperar no Senhor. O número 6 ele diz, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei e cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Os versos 6 e 7. Aqui nós vemos claramente, meus irmãos, uma convocação ao povo do Senhor para glorificar esse Deus maravilhoso e clamar. E aqui nós conseguimos enxergar, à luz do texto, à luz desses dois versículos, que ele faz uma solene convocação. Não é tão somente a mim. Por isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras a importância de congregarmos, a importância de nós estarmos numa igreja. Porque ele diz, salmodiai com harmonioso cântico, ou seja, com harmonia. Que estejam todos juntos, unidos, glorificando, salmodiando, engrandecendo ao nosso bom Deus. É tão bonito quando nós vemos uma multidão cantando de uma forma harmoniosa, muitas vozes, clamando, ecoando. Eu acho tão lindo, meus irmãos, tão lindo. Espero que vocês já possam ter essa experiência, se não tiveram.
ou se vocês já tiveram, vocês vão concordar comigo. É tão bonito quando nós estamos ali no Parque do Povo, na Consciência Cristã, nos meses de fevereiro a março, dependendo do ano, ele muda. Mas quando nós estamos cantando ali aquela música, o autor da minha fé, e quando chega na hora do glórias ao autor da minha fé, toda a tenda, ali mais de 5.000 pessoas glorificando ao nome do Senhor, em harmonia, é tão lindo, chega ecoa, eu me emociono todas as vezes quando nós louvamos este hino maravilhoso que glorifica ao autor da nossa fé. Então aqui o salmista ele nos convoca a nos reunirmos, a louvarmos, a engrandecermos o nome desse nosso Deus harmoniosamente, em conjunto, em unidade. E por fim o terceiro ponto, dos versos 8 e 9, o Rei exaltado das nações. Sim, o nosso Deus, ele é exaltado entre as nações. O verso 8 ele diz, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. O Senhor reina sobre todos. E o seu reinado é um reinado de justiça. É um reinado santo e um reinado de majestade. O reinado de Deus sobre as nações, meus irmãos, não é um reinado qualquer. Não é como uma tirania de homens como Hitler, de homens como qualquer outros que foram tiranos, que reinaram sobre as suas nações com mão de ferro, tratando as pessoas mal, se impondo. Não, o reinado de Deus ele é um reinado santo. Ele é um reinado do onipotente, do Deus que tem todo o poder. E Deus ele reina em santidade, em majestade e em justiça. Todas as coisas que acontecem na nossa vida são misericórdia de Deus. E as punições do Senhor sobre nossa vida é uma ira justa do Senhor. Se você estiver passando por alguma dificuldade, reveja bem, veja sua vida como está. Veja como você tem lidado com as pessoas, veja como você tem lidado no seu trato com Deus, no seu tempo. E você vai ver se Deus ele não tem toda a razão e toda a certeza de te punir. Porque Deus quando pune o homem, ele pune o homem com justiça. Ele não olha para um ser humano e olha para um outro e ele age com acepção de pessoas. Ele diz, porque esse aqui é mais próximo de mim, eu vou agir com mais brandura. Porque esse daqui eu não tenho tanta afinidade, eu vou agir com mais dureza. Não. Deus ele age de uma forma justa. Então a ira de Deus sobre os seus filhos e sobre a humanidade é uma ira justa, é uma ira santa, do qual nós merecemos a punição. E a própria Bíblia ela fala em Provérbios capítulo 3 que Deus repreende aqueles a quem amam, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quando nós queremos bem a uma pessoa, estamos vendo a pessoa errando, nós punimos ou não? Nós puxamos a orelha ou não? Deus faz isso em amor. O verso 9, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Aqui, meus irmãos, claramente a gente vê os homens se dobrando os seus joelhos perante Deus, do qual não há escudo, do qual não há poderes bélicos, armamentos que possam livrá-los da justiça de Deus. Lá em Filipenses, nós vamos ver na parte que fala ali sobre Jesus, que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, por mais que os homens eles sejam poderosos, por mais que as grandes nações tenham grandes armamentos bélicos, mísseis, jatos, sondas, tenham armas químicas, mas nenhuma dessas armas chegam perto do poder do Todo-Poderoso. E aqui a Bíblia ela trata como os escudos de defesa, essas nações que criam os seus armamentos militares, as suas superpotências para não serem coagidos por outras nações, ficam se ameaçando dizendo, se você me atacar eu faço isso, se você me atacar eu faço isso. Nenhum desses escudos se compara com o poder maravilhoso de Deus, porque só basta apenas um estalar de dedo do Senhor e todas essas armas viram pó. Então o homem, ele não tem poder nenhum sobre esse Deus Todo-Poderoso. Então aclame ao Senhor, glorifique a esse Senhor, porque o Senhor que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, que ninguém pode com Ele. Que salmo belíssimo, meus irmãos. Então vamos aqui a 3 aplicações para a nossa vida. Vamos aplicar esse salmo à nossa vida para a gente ver o que a gente pode reter para nós. Primeiro, louvem e glorifiquem ao Senhor em todo o tempo. Não se limite às circunstâncias para louvá-lo. Eu sei que muitas das vezes a gente está tão para baixo, né? Às vezes uma enfermidade, uma luta, alguma situação complicada que estamos passando, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de enfermidade nossa ou de alguém que a gente ama. Ou às vezes estamos desanimados. Isso é normal, né? Quem de nós nunca tivemos momentos em que a gente desanimou na vida? Quem nunca de nós não tivemos momentos em que a gente acha que as coisas não vão dar certo? Mas
Não se limite às circunstâncias para louvar ao Senhor. Mesmo você cabisbaixo, mesmo você triste, dobre seus joelhos a Deus, busque a Ele, glorifique a Ele, louve a Ele, que você vai ver que você vai sair dessa situação mais fortalecido. É na prova, são nas tempestades, são nos desertos, que Deus nos fortalece cada vez mais e mais. Então não se limite tão somente a quando você está bem para você louvar a Deus. Louve a Deus em todas as circunstâncias. Que as circunstâncias da vida não te limitem a louvar e engrandecer a Deus. E você verá a diferença na sua vida. Segundo, saiba que o Senhor tem todo o poder sobre os céus, terra e mar. Então louvem. Não tenha medo se tem alguém te perseguindo. Não tenha medo se as coisas estão dando errado. Não tenha medo se alguém te ameaçou. Não tenha medo se alguém está tentando te derrubar, te destruir. Não tenha medo. Porque o Deus que você serve, o Deus que você acredita, é o Deus Todo-Poderoso que domina tudo. Que criou os céus, terra, mar, universos, galáxias, micróbios, bactérias, que criou qualquer célula humana, o universo, as estrelas, e Ele chama todas pelo seu nome. Esse é o Deus que nós servimos. Então Ele quer de nós que nós venhamos a louvá-lo, engrandecermos e exaltar ao nome desse Deus Todo-Poderoso. E em terceiro, louvem ao Senhor com alegria, sabendo que um dia os soberbos e os arrogantes um dia se dobrarão ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Às vezes eu sei que nós até buscamos a Deus e vamos para a sua casa, às vezes vamos tristes, abatidos por conta de situações que acontecem no nosso dia a dia, por conta de pessoas que têm nos perseguido. Mas se alegre no Senhor. Se alegre na sombra do Onipotente. Glorifique a Ele, bendiga a Ele, exalte a Ele. E não ligue se aquelas pessoas maus, se as pessoas soberbas, se as pessoas arrogantes estão se dando bem. Lembre-se que um dia essas pessoas se dobrarão diante de Jesus Cristo e glorificarão ao seu nome. E um dia você será chamado bendito do meu Pai. Um dia você se assentará ao lado de Jesus Cristo na mesa para você comer com Ele. Um dia você estará face a face com Cristo, conversando com Ele e o exaltando. A palavra de Deus, ela é bem enfática quando Ele diz que Deus ama os seus filhos. Então não se limite às coisas que você tem passado aqui tão somente. Entenda bem que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso que tem o melhor para os seus filhos. Amém? Vamos orar. Ó Pai, louvamos a Ti, Senhor, pela oportunidade de mais um dia estarmos ouvindo a Tua palavra. Senhor, toma-nos em Tuas mãos e nos fortalece, nos dá ânimo, para que a gente possa Te louvar, meu Deus, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoe muitas das vezes, Senhor, pelo nosso desânimo, mas põe em nós o Teu Espírito Santo, que Ele seja preenchido em nós, que nós possamos estar cheios dEle para Te glorificarmos e louvarmos, para fazermos ali como os Teus servos, meu Deus, que estavam na fornalha e mesmo assim glorificavam o Senhor. Para fazer como o Teu servo Daniel, Senhor, que mesmo na cova dos leões, meu Deus, glorificou ao Senhor. Para fazer como tantos outros homens e mulheres que mesmo em meio às dificuldades louvavam e glorificavam ao Senhor. Que possa servir de combustível para as nossas vidas e que possamos vir a Te glorificar e a Te bendizer. Toma-nos em Tuas mãos e nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Eu sei que você foi poderosamente abençoado. Eu quero te fazer um pedido e quero te lembrar de uma ordem. E o pedido é, se você ainda não for um inscrito, se inscreva no nosso canal, abençoe esta obra do Senhor, para que cada vez mais pessoas possam ver. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube ele vê que o programa está sendo de grande serventia para a população, para o público, e ele estende para outras pessoas. E te lembrar que nós temos uma missão de levarmos a palavra de Deus a toda criatura. Compartilhe esta mensagem, compartilhe esse vídeo, compartilhe o programa, abençoe outras vidas. Eu sempre costumo dizer, você tem o mesmo papel fundamental na vida das pessoas que eu tenho aqui do outro lado gravando, porque você pode alcançar vidas do qual eu não posso. Então compartilhe, abençoe a vida das pessoas e que Deus em sua infinita graça e misericórdia te abençoe a você e sua família. Fiquem todos com Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.